Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise de caso clínico. Hoje a gente tem uma situação de altíssima prioridade pela frente. Uma simulação médica daquelas bem reais, focada no exame clínico objetivo, sabe? Onde cada segundo conta de verdade. A ideia aqui é pegar os dados, transformar o caos da emergência em um protocolo super claro e entender exatamente como salvar um paciente que está no limite extremo. A energia lá em cima, porque a margem de erro aqui é quase zero. Imagina a cena. As portas da emergência acabam de abrir e um paciente super jovem dá entrada direto na sala de trauma, totalmente colapsado. O relógio já está correndo. Num cenário desses, hesitar não é uma opção. A vida e o futuro neurológico dessa pessoa dependem 100% das decisões que a equipe tomar nos próximos minutos. A gente precisa de foco e eficiência total agora. Então, bora mergulhar na parte 1, a apresentação do caso clínico. Olha só o quadro que o resgate e a triagem acabaram de passar pra gente. É um paciente do sexo masculino, bem jovem, com só 22 anos. A história é de um colapso súbito logo depois de fazer um exercício físico super intenso, num ambiente extremamente quente, e quando a gente conecta os monitores, o cenário é de instabilidade total. Tem uma hipotensão clara aliada a uma taquicardia, ou seja, o coração está batendo a 1000 por hora, lutando desesperadamente para compensar esse colapso, enquanto a pressão está despencando por causa da perda enorme de líquidos e daquela vasodilatação extrema. E aí a gente bate o olho nesse número aqui que é absolutamente assustador. 41,2 graus Celsius. Gente, é muito importante entender que isso não é uma febrícula ou uma febre de infecção comum. É uma temperatura central crítica. Para colocar em perspectiva, quando o corpo humano chega nesse extremo térmico, as próprias proteínas das células começam a desnaturar, literalmente cozinhar. As enzimas param de funcionar, o dano nos tecidos acelera absurdamente e o risco de uma lesão cerebral irreversível vira uma ameaça imediata. Com isso em mente, a gente entra na parte 2, hipóteses e planejamento médico. Chegou a hora de juntar as peças do nosso quebra-cabeça. A gente tem um contexto muito claro de esforço físico intenso no calor, uma temperatura que passa dos 41 graus e, para piorar, um rebaixamento severo da consciência com aquele Glasgow 9 que a gente mediu. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa principal hipótese diagnóstica? E mais importante ainda, qual tem que ser a primeiríssima ação da equipe a partir de agora? Vou dar um segundinho para a gente refletir sobre isso. Bom, quem pensou em golpe de calor por esforço, a famosa intermação, acertou em cheio. É crucial confirmar esse diagnóstico logo de cara. A definição clássica bate certinho com o nosso quadro. É aquele colapso associado a uma hipertermia extrema, junto com a disfunção grave do sistema nervoso central e tudo engatilhado por aquele baita esforço físico. Reconhecer esses critérios cedo é literalmente a linha divisória que vai prevenir danos sistêmicos que, de outra forma, seriam permanentes para esse jovem. O que nos leva à parte 3, a abordagem inicial ABCDE. Essa aqui é a espinha dorsal de qualquer atendimento de emergência severa, né? A gente começa garantindo as vias aéreas, o nosso A, e a respiração adequada, o B, vendo se o ar entra e sai de boa. Logo em seguida, o C de circulação já exige atenção imediata àquela hipotensão e taquicardia que a gente viu, mostrando instabilidade hemodinâmica na cara da gente. No D de disfunção neurológica é onde entra o nosso Glasgow 9, confirmando que o cérebro está em sofrimento agudo. E finalmente o E de exposição é o que escancara o gatilho dessa cascata toda, a descoberta daqueles absurdos 41,2 graus. O método é fantástico para isolar os problemas rapidinho. E assim a gente chega na parte 4, o manejo crítico de resfriamento. E isso ilustra de forma brilhante a essência do tratamento para o golpe de calor, que ataca em duas frentes ao mesmo tempo. Primeiro, o resfriamento físico imediato. A meta inegociável aqui é derrubar essa temperatura central o mais rápido e agressivamente possível. Nada de perder tempo. Em paralelo a isso, entra a reposição volêmica intravenosa, trabalhando para restaurar os fluidos perdidos e combater aquela hipotensão super perigosa. Gente, essas duas estratégias não são passo a passo separadinho, tá? Elas têm que acontecer em absoluta harmonia e sincronia pela equipe para tirar o paciente do choque. Fechando o atendimento, vamos para a parte 5, feedback e exames laboratoriais. Revisando o desempenho dessa simulação, a gente foca em 3 marcos absolutos. O primeiro é o reconhecimento precoce da internação. Sem sacar isso rápido, todas as intervenções vão atrasar, não tem jeito. O segundo marco, vital, é a execução imediata daquele resfriamento rápido, que é sem dúvida nenhuma o que salva a vida do paciente aqui. E o terceiro pilar avaliado é a inteligência da equipe em solicitar logo os exames laboratoriais. Esses exames são fundamentais para a gente rastrear aquelas complicações invisíveis, sabe? Coisas como uma insuficiência renal aguda, distúrbios metabólicos ou até lesões musculares severas que andam de mãos dadas com a hipertermia extrema. Mandar bem nessas 3 etapas mostra um domínio total da sala de emergência.
E para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma provocação forte para manter o nosso pensamento crítico bem afiado. A teoria e os protocolos a gente já conhece, mas o ambiente real da urgência não perdoa. Numa próxima emergência, com o paciente colapsado e queimando a 41 graus, com que rapidez o processo agressivo de resfriamento realmente conseguiria ser iniciado pela equipe? Na medicina de emergência, o tempo é sempre o maior adversário da gente. A meta é garantir que, a cada estudo de caso, a distância entre a teoria e a ação que salva vidas seja cada vez menor. Até a nossa próxima análise estruturada, pessoal.